objetivo da minha apresentação é relatar um caso de implantação da APF dentro de uma organização, mostrando dificuldades encontradas, boas práticas que a gente seguiu, né, para tentar vencer, fazer a coisa ter sucesso, lições aprendidas, resultados obtidos, né, e passos no sentido de evoluir a maturidade do uso da APF dentro da organização. No caso, bom, a agenda, primeiro a gente vai contextualizar, né, essa organização, depois a gente vai falar exatamente dessas coisas que eu falei, dificuldades, boas práticas, lições aprendidas. Não é a organização, eu não posso citar a organização, mas a gente participou do processo, né, de alguma forma, e vivenciou a coisa desde o começo, né? Então, algumas coisas a gente pôde influenciar, pôde sugerir, outras a gente encontrou daquele jeito, quando podia mudar para melhor a gente propôs, quando não dava, teve que se conviver com aquilo. Então, não é assim uma coisa que foi um acontecimento que a coisa teve o planejamento ideal, tudo aconteceu da melhor forma possível, né? Mas é a realidade que a gente tem no Brasil, né? Nem toda organização a gente vai encontrar o planejamento perfeito, as coisas acontecendo tudo dentro do tempo que tem que ser e dentro do esperado. Bom, eu separei uns slides iniciais só de contextualização, assumi que poderia ter alguém aí que não conhece a APF, mas a palestra do Paul ajudou também a difundir o conceito, né? Então, rapidamente aqui a gente passando que a APF, análise de pontos de função, a técnica para medir os requisitos funcionais do usuário para um software, é uma técnica que é padronizada pelo IFPUG, né? O Márcio falou sobre o IFPUG, falou sobre a estrutura do IFPUG, né? O trabalho que o IFPUG desenvolve. O processo de medição do tamanho de um software, também chamado de contagem de pontos de função, é um processo manual, feito por uma pessoa, um profissional, devidamente capacitado, né? E qual é a utilidade do tamanho e pontos de função? Existe, de maneira geral, uma relação muito forte entre o tamanho funcional e outras grandezas, como esforço, como custo, né? Então, o tamanho funcional ganha uma utilidade muito grande em estimativas de projetos de software, em apoiar a geração de indicadores de qualidade e produtividade do processo de desenvolvimento. Serve também como unidade de medição de contratos, foi o que o Carlos West falou, foi o que o Paul também chegou a comentar, né? E outros usos, né? A gente não vai explorar tudo que a APF pode ser aplicada, não, mas só dar uma ideia geral. A organização, que foi o caso que eu estou citando, né, uma organização do setor financeiro, só para vocês terem uma ideia do porte, né, ela tem 150 sistemas de suporte ao negócio desenvolvidos e mantidos internamente, né, com uma equipe de aproximadamente 50 analistas de negócio, sistemas de diversas plataformas tecnológicas e linguagens, né. Ali a gente cita alguns, né, 6 fornecedores, né, para desenvolver e manter essas aplicações. Dessas 150, nem todas, né, são mantidas com a mesma frequência. Existem aplicações que têm a manutenção maior, outras muito raramente. E a gente tem um orçamento para a área de sistemas para contratação, né, de serviços da ordem de 600 mil. A demanda predominante de manutenção, pouco desenvolvimento novo, né, existe, mas não é o que predomina. Em média, são 90 ordens de serviços abertas por mês, né, e isso dá um total de 3 mil pontos de função mês, em média, né, números grosseiros, mas só para dar uma ideia. Como é que era o cenário antes da APF? É uma organização que tinha os contratos com seus fornecedores baseados em homem-hora, equipe mista, né, serviço desenvolvido dentro de casa, tanto o pessoal interno quanto o pessoal terceiro. Então, os terceiros faziam o papel
não só do desenvolvedor, né, mas também de analista de negócio, também de analista de suporte, né, acompanhar problemas dos sistemas em produção. Então, era um faz-tudo, né. Com isso, tinha-se alguns problemas, algumas vantagens também, né, principalmente em termos de administração, um contrato fácil de administrar. Mas, para o lado dos fornecedores, assim, não tem um estímulo para se ganhar produtividade, né. Você ganha por homem-hora, é a maneira mais cômoda para o fornecedor de trabalhar. E, para o lado do cliente, existe uma questão de um risco trabalhista, né? Você tem lá um fornecedor trabalhando dentro da sua casa, você faz uma gestão direta sobre os funcionários desse fornecedor, dizendo quando que o cara pode tirar férias, qual o horário de trabalho, né? Então, é uma situação potencialmente danosa para a organização. E por que passar um contrato de homem-hora para pontos de função? Uma grande razão é você equilibrar essas responsabilidades. Produtividade e qualidade do serviço não tem que ser uma preocupação do cliente, né? Tem que ser responsabilidade do fornecedor. O cliente tem que cobrar, claro, né? Mas quem tem que arrumar uma maneira de ser mais produtivo e ganhar por isso, né, é o fornecedor que é o maior interessado. E escopo é do cliente, né? Ele que diz o que tem que fazer. Se ele pedir mais coisa, ele vai pagar por isso, vai pagar mais. O fornecedor vai ganhar mais porque vai trabalhar mais, né? Então fica uma equação mais equilibrada, né, do que no modelo homem-hora, onde quem vai se preocupar com qualidade, quem vai se preocupar com produtividade, acaba sendo o cliente, né? O fornecedor está fazendo horas. Que resultado está entregando? Às vezes, nenhum, né? E a gente tem, no caso de pontos de função, né, poderiam ser outras métricas, como unidade de medição de contrato, poderiam ser. A vantagem de se trabalhar com pontos de função é que a gente tem o IFPUG suportando a coisa no mundo, né? A gente tem milhares de usuários no Brasil, também no mundo. A gente tem os conceitos da APF evoluindo ao longo de 30 anos. É uma coisa que nasceu há mais de 30 anos atrás. A essência da coisa não mudou porque a fundamentação é forte. O que a gente tem ao longo desse tempo são aprimoramentos, né? Então, é uma coisa que vem evoluindo e vem se difundindo cada vez mais. Desculpa. Além disso, a gente tem uma definição uniforme e consistente do que é um ponto de função, do que é uma função, na verdade, né? Na palestra do Paul, ele citou, por exemplo, Story Points, né, que é uma outra métrica que ele mesmo falou, é uma coisa subjetiva. A gente tem o mesmo problema com questão de Use Case Points, também é uma métrica que envolve alguma subjetividade. Com a APF, não. Já foi no passado. Hoje, né, ao longo desses 30 anos, a coisa foi aprimorada de tal modo que a medição ela está consistente, está uma medição objetiva, tem uma definição uniforme do que é e do que não é uma função. Ainda não é perfeito, mas a gente está num patamar muito à frente de outras métricas, né, que estão disponíveis no mercado. Estou pagando uma ordem de serviço que tem 100 pontos de função. A qualquer momento, alguém pode chegar, vamos ver se isso aqui tem 100 pontos de função mesmo. O método, né, permite que a coisa seja reproduzível. A pessoa vai lá, olhar a ordem de serviço, os requisitos, e vai chegar no mesmo resultado se a medição foi feita corretamente. Num contrato em homem-horas, quando você paga por horas, difícil você auditar, né? O cara bateu o ponto, é uma coisa, mas ele trabalhou efetivamente? Só se você ficar do lado do cara o tempo todo. Então, é uma coisa, em termos de auditoria, difícil de se trabalhar. No caso dessa organização, o que motivou ela a usar pontos de função foi a orientação do departamento jurídico, mais no sentido, né, de evitar aqueles riscos trabalhistas e também de diminuir, de equilibrar as responsabilidades, né. A gente colocou uma cronologia dessa implantação, nos 3, 4 primeiros meses, né, onde a coisa foi evoluiu, né, com uma velocidade. Então, começou com uma palestra de sensibilização do pessoal envolvido, o que é pontos de função, para que serve, para que não serve, para alinhar expectativas,
né? Isso é fundamental. Em muitas iniciativas de implantação da PF, as pessoas já começam com expectativas erradas, né? Ouve falar que pontos de função é uma coisa legal e acha que aquilo vai resolver todos os seus problemas, né? Primeiro você tem que saber até que ponto a ferramenta pode te entregar o que você quer. Aí depois, na sequência, a gente passou pelo treinamento dos analistas responsáveis pela medição, os analistas de negócio. Em dezembro começou os contratos em pontos de função a rodar, a serem as ordens de serviço medidas e pagas em pontos de função, né? Com o apoio de uma consultoria externa, houve, né, uma segregação de atividades lá dos funcionários e terceiros, antes era uma equipe toda misturada, e a gente começou a definir, dentro de 150 sistemas, qual a perspectiva correta de identificação da fronteira das aplicações. É uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Em dezembro também saiu a primeira versão do guia de contagem. A gente vai falar o que é o guia, a importância do guia nesse contexto. Essa versão preliminar foi sendo alterada, né, a cada 15 dias pelo volume de dúvidas e de questionamentos que foram surgindo nesse começo. Hoje é uma coisa mais ou menos estabilizada, muda com pouca frequência. No caso, as contagens dentro dessa organização, né, é feita através de planilhas. Isso aí é uma coisa que muitas organizações usam, planilhas, né, embora existam ferramentas bem robustas, com muita capacidade, com muitos recursos, a maioria começa com planilha. Depois vê que planilha pode te levar até um certo ponto. Dali para frente você tem que evoluir para uma ferramenta que possa te entregar mais coisas. Mas começou-se com uma planilha padrão que a organização definiu. Em fevereiro a gente fez um nivelamento, apresentação dos resultados parciais. A gente focou mais nesse começo, que foi o começo mais crítico, né? É onde a roda começou a girar, onde a gente saiu da inércia. E o que teve de dificuldade nesse começo? Basicamente, assim, a coisa mais difícil, né, de se vencer é a cultura. Você mudar de uma cultura de contratar homem-hora para contratar por ponto de função significa você sair uma cabeça de contratação de mão de obra para contratar projeto. E entrar nessa cultura de projeto não é uma questão que se faz da noite para o dia, e não são todos que estão dispostos, né, a acatar essa mudança. Sempre tem resistência. Então, isso foi uma dificuldade que foi vencida ainda, né, é algo que está sendo trabalhado, ainda não está perfeita a coisa. Conhecimento do negócio não estava 100% internalizado, pelo fato de se terceirizar parte da equipe. Existiam sistemas que quem conhecia o negócio, quem conhecia o sistema, era o fornecedor, não tinha ninguém da casa conhecendo o negócio. Aí como é que você vai validar uma contagem de pontos de função sem conhecer o negócio? Complica, né? Você tem que entender o negócio para saber dizer se aquela contagem que é feita com base no ponto de vista do negócio está correta. Documentação escassa também dos sistemas, né? Ou seja, o conhecimento não estava internalizado e não havia documentação nenhuma interna para que os analistas, né, que iam assumir aquele posto ali tivessem condição de se capacitar. Isso aí também dificultou. A gente teve também, embora o treinamento tenha sido feito, né, com práticas, o pessoal treinando os conceitos e também aplicando isso em estudos de caso, não é todo mundo que consegue assimilar os conceitos da PF do mesmo jeito. Você trabalhar com pontos de função envolve você sair da mentalidade desenvolvedor. Para quem é programador, para quem já programou, para quem desenvolve, é muito mais difícil você passar o conceito de pontos de função para essa pessoa do que para alguém que não é desenvolvedor. Porque o cara que é desenvolvedor, ele quer ver todo o trabalho que ele faz sendo refletido diretamente na contagem de pontos de função. Então ele faz um programa, ele quer achar uma entrada externa, uma função para aquele programa que ele fez. Ele cria uma tabela,
ele quer encontrar um arquivo lógico na contagem dele para aquela tabela, ou um arquivo, né? Então, é mais difícil trabalhar com esse pessoal, para quem tem essa dificuldade de abstração. E é justamente isso que a gente encontrou, né? Algumas pessoas tiveram essa capacidade de abstração, né, maior, conseguiram assimilar corretamente os conceitos. Outros ficaram focados na implementação, e aí você comete o erro básico para se fazer uma contagem de pontos de função, que é ter a visão focada na implementação e não no negócio. Então, é uma contagem que sai completamente errada, você acaba tendo que jogar fora e começar de novo, porque consertar aquilo dá mais trabalho do que você fazer do zero. E outra dificuldade foi o aumento de custo. Existia um patamar de custo, né, para os contratos de homem-hora. Quando passou a coisa para ponto de função, aquela coisa subiu, né? Isso assustou o cliente, porque não esperava por isso. Mas subiu por quê? Subiu porque o modelo não estava muito bem planejado quando se implantou. O preço do ponto de função estava até adequado. Quando você pensa num projeto de desenvolvimento, em fazer coisas novas, o preço estava até adequado. Mas o modelo, quando aplicado a manutenções, não funcionou. Ficou caro, né? Outra questão é que a própria falta de cultura de projeto, né, fazia com que houvesse muitas mudanças de requisitos, falta de planejamento, uma falta de planejamento na gestão das demandas que iam ser passadas para o fornecedor. Então, é muito requisito mudando, né? Então, isso é uma coisa que eu vou falar. O custo, né, da mudança de requisitos, quando você faz em homem-hora, ele acaba sendo até não muito grande. Agora, quando você leva isso para ponto de função, isso fica mais caro. Bom, eu vou detalhar isso mais à frente, né? E o que se buscou trabalhar para que a coisa funcionasse com sucesso? Que a ideia da APF fincasse raízes, né, e ganhasse força. Primeira coisa que foi feita, né, depois do treinamento pessoal, antes de qualquer contagem de pontos de função ser executada, que eram basicamente de melhorias, a gente parou e falou, vamos estabelecer as fronteiras da aplicação. Tinha sistemas que estavam distribuídos em várias plataformas computacionais, sistemas que estavam desenvolvidos, partes deles, em linguagens diferentes, sistemas enormes com vários módulos. E a fronteira da aplicação é uma premissa fundamental para a contagem de pontos de função. Eu sempre faço uma analogia, quando eu dou um curso, que a fronteira da aplicação é a cerca da nossa fazenda. Se eu quero medir a área dessa fazenda sem ela estar cercada, fatalmente a área que eu vou obter não vai ser legal, vai estar incorreta, né? Porque eu fui fazer uma medição sem delimitar qual é a minha fazenda. Mesma coisa na contagem de pontos de função. Sem você delimitar corretamente o que é o seu sistema e o que não é o seu sistema, a contagem vai sair errada. E esse erro não é um erro pequeno, não. É um erro grande. Às vezes até de ordem de grandeza. Então, o mapeamento dessas fronteiras, que foi uma coisa rápida de fazer, não é um negócio demorado, né? Na maioria das vezes é óbvio, assim, não é muito difícil você explorar qual é a visão correta de fronteira. Esse mapeamento prévio já eliminou possibilidades de erros das medições. A chance do cara considerar na contagem dele várias aplicações como sendo uma única ou vice-versa, né? Bom, aí a gente destacou aqui, né, esses erros que poderiam ser cometidos se a premissa não tivesse explícita, né, de fronteira. Outra questão fundamental foi estabelecer um guia interno de contagem. O que é o guia de contagem? É um complemento ao manual do FIPUG. O manual do FIPUG ele é
define todas as regras, conceitos, né, traz exemplos referentes ao processo de contagem de pontos de função. Porém, as pessoas têm dificuldades de entender regras muito gerais. A coisa tem que estar mastigadinha, bem específica. Então, quanto mais específico você traduzir aquela regra para a pessoa que vai estar fazendo a contagem, mais fácil ela assimila o conceito e menos chance de errar. Né? Então, um dos papéis do guia é traduzir esses conceitos gerais para a situação específica que a pessoa vai se deparar. Outro papel é estabelecer uma interpretação particular na contagem de pontos de função que, porventura, não esteja muito clara no manual. O Márcio citou de manhã a questão das múltiplas mídias, né? É uma questão ainda em aberto no manual do IFPUG, mas uma decisão tem que ser tomada quando a gente está usando pontos de função no dia a dia. E é dentro do guia que isso vai estar estabelecido. Olha, a gente vai tratar dessa e dessa forma, ou assim ou assado. Então, o que a gente vai ter com o guia de contagem? Vai evitar retrabalho, no tipo de analisar situações de contagens recorrentes, que, para quem participa de fórum, né, de discussão, tanto o fórum do BFPUG quanto o fórum do livro APF, você se depara, para quem já participa há algum tempo, você se depara com mesmas dúvidas aparecendo de tempos em tempos. Né? E a gente tem colegas muito voluntariosos, né, que respondem às mesmas dúvidas de tempos em tempos. Então, a gente tem o guia retendo esse conhecimento. Né? A pergunta, uma dúvida que surge uma vez, ela é candidata a aparecer no guia para ser exemplificada. Outra pessoa que tem a mesma dúvida, vai lá no guia, olha como é que a situação é tratada, não precisa gastar tempo analisando a questão. E isso vai acelerar a curva de aprendizado de novos profissionais que entrem no processo, né? Fez lá o curso ou estudou pontos de função, o guia vai dar o caminho das pedras de como ele tem que interpretar diversas situações dentro da organização, situações que podem gerar dúvidas. Né? E também aumenta a consistência entre as contagens, você diminui erros, né, e melhora a consistência dos resultados das contagens. Outra questão é buscar estabelecer uma metodologia de contagem. O IFPUG ensina como contar pontos de função. Legal. Agora, você ter um mínimo de organização na contagem também ajuda bastante a você evitar erros e também melhorar o entendimento da contagem que está sendo feita. Coisas aparentemente bobas, né? Por exemplo, padrão para se nomear funções. Você está fazendo uma contagem de pontos de função, basicamente você está identificando funções. E se você dá nomes, né, significativos para essas funções, fica muito mais fácil de você entender a contagem. Agora, se você pega nomes não significativos, só você vai entender aquela contagem. Outra pessoa que vai olhar a contagem, vai auditar, vai ter que precisar te chamar para explicar o que você fez. Né? Você mesmo, daqui a um tempo, olhando aquela contagem, você não vai lembrar mais o que você fez. Né? Porque não teve a preocupação de nomear as funções de maneira adequada. Outra questão é organizar a contagem. Né? Você agrupar as funções dentro de um conceito lógico, não simplesmente jogando as funções à medida que você identifica. Porque você também pode cometer erros, você pode omitir funções ou repetir funções simplesmente porque não organizou a coisa da maneira adequada. Quando você organiza, fica fácil ver você ver se cometeu um erro de contar uma função mais uma vez, ou você olhar um determinado trecho da contagem e sentir falta de alguma coisa. E outra questão é com relação ao nível de detalhamento. A contagem de pontos de função ela pode ser feita com diversos níveis de detalhe. E dependendo do propósito, né, para que eu vou usar essa contagem, vai implicar em diferentes níveis de detalhe. Nem sempre é mais interessante a gente trabalhar com nível mais detalhado. Nível mais detalhado envolve mais custo. Né? Será que esse custo se paga? Então é importante você definir qual é o nível, ou quais os níveis de detalhe que a contagem vai ser trabalhada. Se eu estou num contrato, né, exigir isso do fornecedor. Eu quero que a contagem seja entregue dentro desse padrão, com esse nível de detalhamento. Por exemplo, eu quero que você identifique todos os arquivos referenciados de uma função. Eu quero que você diga
que você faça uma referência cruzada entre cada função que você identifique na contagem com o documento de requisitos de onde você extraiu a coisa, ou o caso de uso, né? Enfim, tem várias formas de se detalhar essa contagem. É importante você estabelecer qual é o seu nível que você vai trabalhar. E definir uma ferramenta padrão para você trabalhar as contagens de pontos de função. Se for planilha, que seja uma planilha, mas uma planilha padrão. Nesse caso, a coisa só foi instituída 2 meses depois, né? Não se parou para pensar em definir uma ferramenta padrão. Alguns foram lá, baixaram planilhas na internet, começaram a usar, né, os fornecedores. Outros criaram suas planilhas, até que se começou a descobrir erros bobos, né? A planilha do cara tinha problemas. Então, o resultado que ela entregava estava errado, né? E aí, definiu-se o uso de uma ferramenta única, uma planilha única, que aí, pelo menos, esses erros você já não comete. E outra questão também, né, que isso tem a ver com o custo, né, é saber pedir. A forma de você pedir uma manutenção ou um sistema tem uma influência grande no custo que aquilo vai ter. Por exemplo, eu tinha falado mais cedo, né, no início. Se você pede várias manutenções do sistema em momentos diferentes, a soma dessas manutenções provavelmente vai ser maior do que você pedir tudo num único momento, né? Então, simplesmente melhorando o planejamento, você sabendo, poxa, eu vou ter que mexer nessa função. Mas existe um outro requisito do usuário também que vai implicar em mexer nessa mesma função. Eu peço isso de uma vez só, vou pagar por uma única alteração. Agora, se eu faço isso em momentos diferentes, eu pago por 2 alterações. Só a questão de melhorar, você consegue trabalhar melhor a questão do custo. E também a questão de você ter os requisitos sendo definidos claramente, de maneira a você não ter que mudar isso durante o desenvolvimento. Quando você faz isso, essa mudança de requisitos, né, num contrato de 1 hora, você pediu para o cara fazer um relatório, né? Você está contratando por 1 hora. Se lá na homologação você identifica que faltou uma informação, aí o cara, digamos que o cara gaste mais 2 horas para botar essa informação no relatório, você vai pagar mais 2 horas. No contrato em pontos de função, você vai pagar por uma alteração na função toda, né? Então fica mais caro. Então você tem que pensar bem o que você quer para pedir. E amadurecendo essa coisa do que você quer ao longo do trabalho do fornecedor é uma maneira cara de se executar a coisa. Outra coisa que também apareceu, o processo aconteceu meio sem planejamento, né? Essa foi eu não coloquei ali, mas a coisa foi acontecendo em pleno voo, né? Faltou determinada coisa, aí se corria para se suprir aquela deficiência. Precisamos de alguma coisa, aí se tomava ação. Então, isso foi um ponto negativo, né? Se tivesse havido um planejamento antes, talvez o cliente tivesse tido uma implantação com custo menor. Mas essa questão da auditoria, ela é importante, até o Sérgio citou, né? Dentro do repositório, você não pode deixar entrar lixo, né? Tem que ter uma validação, falou o caso do tamanho e pontos de função. Se isso é crítico, né, para uma base, um repositório, imagine para você pagar uma ordem de serviço. Você vai pagar 100 pontos de função porque alguém falou que aquilo tem 100 pontos de função? Qual é o nível de confiança que você tem na pessoa que está falando isso? Ela realmente fez a medição corretamente? Então, nessa organização, a estrutura de validação das contagens é descentralizada. Cada analista é responsável pelo seu sistema e pelas contagens. Quando você descentraliza, eu não estou falando que a estrutura centralizada ou descentralizada é melhor ou pior, mas no caso de uma estrutura descentralizada é importante você ter um ponto de controle central, porque as contagens são feitas por pessoas que vão
vão falhar, né? Embora tenha treinamento, eu falei, alguns assimilam bem o conceito da APF, outros têm dificuldades, né? Então é importante ter um ponto de controle central, estabelecer uma auditoria, que pode ser completa, pode ser por amostragem, o seu contexto é que vai definir isso daí. Nesse caso, ela foi iniciada formalmente só 6 meses depois do processo iniciado. Por quê? É outra coisa também, falta de planejamento. Começou-se, os analistas foram fazendo as contagens, né, validando, houve o apoio da consultoria externa, então, à medida que as pessoas tinham dificuldades com relação às contagens, buscavam apoio da consultoria. Só que começou-se a observar que parte das pessoas tinham dúvidas e buscavam, né? Parte nunca tinha dúvida. Então, porque não buscavam apoio, significa que o cara está entendendo tudo ou não entendeu nada e está fazendo errado, né? Infelizmente, a gente descobriu coisas assim, né? A pessoa não buscava apoio, assumia que a contagem estava certa, quando não estava. Então, para eliminar, né, chances disso aí ficar se repetindo, o que significa dinheiro saindo pelo ralo, né, estabeleceu-se aí uma auditoria nas contagens. E o que a gente pegou, né? A auditoria começou a identificar, né, erros em contagens e, em média, né, isso aí significava 450 pontos de função mês, a maior, né, que o cliente estaria pagando caso não houvesse essa auditoria. O investimento na auditoria foi de 10% dessas possíveis perdas, né? Ou seja, um investimento aí com retorno bem significativo. Outra questão importante também é você tratar os itens não mensuráveis, algo que o Carlos Oeste colocou na apresentação dele. A PF, a gente colocou, mede apenas requisitos funcionais do usuário, e a gente tem para o software, né, requisitos funcionais, requisitos técnicos, requisitos de qualidade. A PF não mede diretamente requisitos técnicos, nem requisitos de qualidade. Então, você tem que tratar, identificar e tratar como essas questões vão ser trabalhadas no seu modelo de pontos de função. Você vai identificar situações em que a coisa não vai ser medida e não vai ter uma métrica específica, porque isso vai estar diluído no preço do ponto de função, e também vai identificar as coisas que não são medidas e merecem uma métrica específica para se remunerar, por exemplo. Por que colocar isso daí? Porque sem você ter isso explícito, né, o analista, às vezes ele quer ser justo, né? Ele vê assim, poxa, esse projeto aqui, o cara vai ter muito trabalho, vai dar poucos pontos de função, né? Então ele acaba, às vezes inconscientemente, né, aumentando o tamanho em pontos de função para o cara, para o fornecedor, né, receber o que ele acha que é justo. Só que, sem ele perceber, ele está jogando contra o modelo estabelecido, né? Às vezes, aquele cara está recebendo pouco naquele projeto, mas no projeto onde ele recebeu muito, né, não se teve o mesmo critério. Não, vamos tentar enxugar aqui os pontos de função, porque ele está recebendo muito. Então, tendo esse tratamento aí no guia, você deixa a coisa explícita e uniforme para todo mundo que está envolvido no processo. Outra questão importante nas melhorias, existe o IFPUG, né, tem um método para medição de projetos de melhoria que, na minha visão, não fornece um nível de granularidade muito fino. Porque tem uma diferença significativa em termos de produtividade para desenvolvimento e manutenção. E o modelo do IFPUG não lida isso no seu modelo. A mesma, né, que foi citada aí pelo Paul, e acho que só na apresentação do Paul que ele falou da mesma. Já tem uma granularidade mais fina de medição da melhoria, um modelo interessante, né? No caso desse cliente, ele adotou um
um meio termo entre IFPUG e NESMA, né? Que é a adoção de um fator de impacto que vai ter esses pesos. No caso da função nova, o fator de impacto é 1, ou seja, não influencia em nada no tamanho. No caso de funções alteradas, 60%, funções excluídas, 30%. Esses fatores são bastante usados em muitos contratos públicos. Já vi isso em diversas outras organizações. Talvez alguns de vocês usem esses mesmos fatores. Só que nesse caso, dessa organização, 60% e 30%, né, ficou um número não adequado ao contexto deles. Né, ficou caro a coisa. Aí, vamos analisar a NESMA. Né? A NESMA tem um fator de impacto que oscila de 25% a 150%, com base em 2 parâmetros, mudança de campos, mudança de arquivos referenciados. Só que é um modelo interessante, né? Só que no contexto da organização, o que ia acontecer? Das manutenções que a organização demanda para os sistemas dela, o fator de impacto ia quase sempre oscilar em torno de 25. Por quê? Porque mudança básica e lógica de processamento das funções, pouca mudança de campos ou de arquivos referenciados. Então, esse fator de 25%, né, a gente ia sair de um extremo e ir para outro. Né? O contrato estava caro, ia passar para um negócio barato, ou seja, ia inviabilizar os fornecedores em termos de rentabilidade. Então, o cliente teve uma ideia, né? Ele identificou um padrão nas manutenções. A ideia é legal, que foi o seguinte: olha, eu tenho um mesmo requisito de manutenção que ele aparece em diversas funções. Isso acontece bastante. Aí ele criou o conceito da manutenção em massa, com o intuito de tratar especificamente essa situação que era frequente. Ou seja, as manutenções que eu vou fazer em massa, eu vou dar um peso diferenciado, que foi de 25%, né, e mantenho os 60% para as demais manutenções. Poderia ter simplesmente mudado o fator de impacto de 60 para 50, que na média daria um resultado idêntico. Só que não teria, grosso modo seria o mesmo resultado, mas a gente estaria falando de fornecedores diferentes. Então, esse negócio de um ganha, um perde, a gente estaria falando um fornecedor ganhando, o outro perdendo. Né? Para o cliente, em termos de grana, daria do mesmo. Agora, essa distribuição mais refinada ficou uma coisa mais justa. Então, o que teve de lições aprendidas? Né? No início da coisa fundamental, onde você tem que ter total apoio e atenção nas coisas, dúvidas que vão aparecer, questionamentos, envolve uma mudança de cultura. Né? Então, é importante você lidar com pessoas. Né? Então, tem que ter também uma preparação psicológica para convencer as pessoas a mudar a forma de trabalho. Outra coisa é buscar um suporte especializado, um profissional certificado, para exatamente ajudar a amadurecer o processo de medição, já que as pessoas vão aprender a contar pontos de função. Isso demanda um tempo de maturação, né, para elas exatamente assimilarem o conceito. Então, um cara certificado, com experiência, né, vai agilizar o processo e evitar cabeçadas desnecessárias. Auditoria, né? É importante você auditar as contagens, estabelecer um critério de auditoria e fazer isso daí. Se é tudo que vai ser auditado, se é uma amostra, não estou dizendo o que é o certo e o que é errado, mas a ideia é que seja auditada as contagens. E a APF, nesse caso, ajudou também a evidenciar problemas em sistemas. Ou seja, os sistemas que estavam mal construídos eram os que tinham o maior custo de manutenção. Você identificou-se, né? Isso ficou mais evidente. Né? Quando era homem-hora, isso aí ficava meio oculto. Mas
aparecia uma demanda de manutenção no sistema, que a princípio pareceria simples, né? Dá uma quantidade grande de pontos de função. Aí você ia analisar por que daquilo e descobria que o sistema tinha baixa parametrização, baixo nível de reuso, não seguia a arquitetura corporativa, ou seja, replicava funções que já existiam disponíveis em outros sistemas. Por exemplo, controle de acesso, né? Tem sentido eu implementar controle de acesso em todos os meus sistemas? Por que eu não desenvolvo um controle de acesso corporativo e os demais sistemas fazem uso desse serviço? Então, isso aí apareceu mais, né? E é uma coisa que ajudou o cliente a cobrar mais qualidade na entrega lá dos serviços, né? E a cultura de projeto, né, favorece o uso da PF. Você entrar com pontos de função numa organização sem essa cultura é uma dificuldade a mais, significa um esforço a mais que você tem que vencer. Bom, em termos de resultados práticos, né, nessa organização, o que se conseguiu constatar? Houve uma melhoria na especificação de requisitos, melhoria de documentação, até para você conseguir dar embasamento nas contagens. Houve uma internalização do conhecimento do negócio, algo crítico. Aumento da produtividade dos fornecedores, agora é interessante para eles serem produtivos, então melhorou a vazão dos serviços. E também melhoria na qualidade, menos defeitos, já que o defeito, né, é custo do fornecedor, ele que vai ter que corrigir sem custo, né? Antes, no modelo de homem-hora, o cara fazia, ganhava as horas pelo serviço, se tivesse que corrigir também ganhava pelas horas, né? E a organização começou a enraizar a cultura de projetos dentro da sua área de sistemas. A coisa ainda não está perfeita, né? Algumas ações estão em andamento, no sentido de melhorar a coisa, outras ainda poderiam ser iniciadas. Estabelecer um baseline, que é o inventário das funções, algo que o Paul também citou na apresentação dele, ou seja, se eu tiver as minhas aplicações medidas, fica muito mais fácil trabalhar a medição das melhorias. Menos erros eu cometo, é mais rápido a gente fazer a contagem. Além disso, a gente ganha. A contagem da aplicação é uma documentação do sistema, um repositório de todas as funções do negócio. Também é informatizar esse controle das medições, ter um repositório centralizado, ou seja, a coisa chegou no limite, trabalhar com planilha. É uma coisa que está ficando custoso. Perde-se informação também, né? Outra questão perde-se até relatórios de análise do processo. Fica difícil você trabalhar os resultados agregados com as contagens diluídas em várias planilhas. Capacitação em requisitos, ou seja, melhorando a capacitação em engenharia de requisitos, indiretamente já vou produzir sistemas com mais qualidade e com menor custo, porque o índice de mudança de requisitos tende a cair, simplesmente por uma questão de você saber levantar corretamente na primeira vez qual é a necessidade do usuário. Ainda iniciativas para melhoria da gestão das demandas, visando aumentar a qualidade dos entregáveis, estabelecer acordos de nível de serviço, também redução de custos. Pelo fato da cultura de projetos ainda não estar muito enraizada, se trabalha hoje com um número grande de ordens de serviço muito pequenininhas. Você trabalhar com coisas de 3 pontos de função, 6 pontos de função, o overhead para se gerir isso daí acaba sendo grande, né? Às vezes maior do que o custo da própria ordem de serviço mesmo. Significa que não estão planejando, né? Chegou uma demanda, já manda direto para o fornecedor executar. Se esperasse um pouquinho, juntasse num projeto, ia uma coisa maior, e às vezes você ganhava sinergia nas coisas que estão sendo demandadas, né? Até essa questão também aparecendo. Várias funções sendo alteradas, seguidas vezes, num intervalo curto de tempo. Ou seja, o cara não pensou direito o que poderia ser feito no sistema, né? Chegou uma necessidade, mandou executar, chegou outra, executou lá a coisa de novo. Então, só planejamento já poderia
trabalhar a coisa para dar resultados bem melhores.